Durante a audiência pública proposta pelo deputado Coronel Meira na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para debater a situação dos presos políticos no Brasil, o deputado federal Nicolas Ferreira mandou um recado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, expressando o fim da paciência da população com o ministro. O deputado disse: "Estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com a MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, estariam livres, como estão agora." Nicolas disse: "Quero mandar um recado específico para aquele que iniciou tudo isso, que chama-se Alexandre de Moraes." O deputado comparou o ministro ao vilão dos romances de Harry Potter, aquele que não pode ser nomeado, apontando o medo causado pelo ministro. Ele disse: medo de repressão de um juiz que deveria garantir a Constituição. O deputado foi aplaudido ao dizer: "Meu recado é específico. Chega! Já deu!" Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, que ele consegue colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso. Mas chega! Nicolas Ferreira apontou: "Afinal de contas, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui hoje. Nós temos famílias que estão sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia." O deputado comparou o escândalo e as narrativas em torno da morte da vereadora Marielle com a absoluta omissão em relação à morte do preso político de Moraes. Nicolas lembrou a omissão do presidente do Legislativo, o senador Rodrigo Pacheco. "Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer um minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde!" O deputado ironizou as pretensões políticas de Pacheco, apontando: "Nós não temos amnésia. As pessoas não irão esquecer dos que foram omissos quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, pessoas com tornozeleira eletrônica." O deputado manifestou sua indignação e lembrou outros casos, como o do deputado Daniel Silveira, e mandou um recado ao ministro: "Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, porque toda tirania... Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantado, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu tenho certeza." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família.
Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos. Coronel Limeira, primeiro eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho excepcional que o senhor tem feito à frente dessa comissão e cumprimentar essa grandiosa mesa na qual estou vendo aqui agora, doutor Sebastião, deputado Gustavo Gaia, senador Girão. De fato são pessoas que nos inspiram, e cumprimentar a todos, principalmente aos representantes aqui, né, das pessoas que estão presas. Eu sei que tem aqui pais, mães, temos parentes, as FAV, eu exalto aqui na pessoa da Gabriela Ritter. Temos aqui mães, como por exemplo a do tenente Rafael Pereira Martins, que está preso, assim como diversos outros inocentes. Eu sei que eu tenho pouco tempo aqui, tenho 2 minutos e meio, então eu vou ser bastante incisivo. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com MST no peito, ou com a Uni no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora? Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes. Que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né? Aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega. Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão.
Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu estou sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal para poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação, porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado. Eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse tornozeleira eletrônica, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado, porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Parabéns.